Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. TV Câmara Campinas, começando ao vivo mais uma edição do nosso Estúdio Câmara nesta quarta-feira, 24 de setembro. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. É sempre um prazer ter você com a gente para que a gente possa refletir e aprender. O tema de hoje, gente, é algo que atravessa nossas relações pessoais, familiares e até profissionais. Nós vamos falar sobre a importância de impor limites. Pode ser um gesto de amor próprio e também de respeito com o outro. Mas por que é tão difícil? Será que aprendemos desde cedo a lidar com os limites? Você sabe impor o limite? Aliás, onde começa o limite do outro? Fique com a gente, participe também através do nosso WhatsApp, mande sua pergunta, seu comentário. A sua voz faz parte da nossa conversa que está começando agora. As nossas entrevistadas já estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente já apresenta elas para vocês, tá? E você vai mandando para a gente a sua mensagem. WhatsApp aberto, produção, apostos para receber você, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, vamos atualizar algumas informações. A Câmara Municipal de Campinas instituiu uma comissão de estudos voltada à análise e ao debate sobre os postos de combustíveis aqui da cidade. A iniciativa é de autoria do vereador Arnaldo Salvetti e terá o prazo inicial de 180 dias prorrogáveis por igual, período, para apresentar um relatório com recomendações legislativas e administrativas. O grupo dessa comissão de estudos vai discutir temas como instalação, funcionamento, licenciamento, fiscalização, segurança, impacto ambiental e inovações tecnológicas. Também estão previstas audiências públicas para garantir a participação da sociedade. Além de Salvetti, que vai presidir o colegiado, fazem parte da comissão os vereadores Permínio Monteiro, Vini Oliveira, Carmo Luiz e Dr. Ianco. E hoje nós temos reunião ordinária na Câmara de Campinas a partir das 6 da tarde, é a 57ª reunião ordinária. 2 projetos estão em destaque, o que altera a Lei 6.849, de 1991, que criou o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, e a criação da Semana de Conscientização sobre o Climatério. São 2 projetos, mais projetos serão analisados e votados também, mas a gente destaca esses 2, de autoria do vereador Luiz Rossini, o que altera o mandato dos conselheiros do COMAD para 2 anos, com possibilidade de recondução. De acordo com Rossini, essa medida ela foi sugerida pelo próprio Conselho e segue práticas comuns em colegiados municipais de direitos, permitindo que integrantes dedicados sigam colaborando na formulação de políticas públicas. Já a proposta do vereador Ailton da Farmácia, que institui a Semana de Conscientização sobre o Climatério, prevê campanhas educativas, ações de saúde e parcerias com instituições do terceiro setor. Essa iniciativa busca humanizar o atendimento às mulheres, reduzir diagnósticos equivocados e romper tabus ligados à menstruação e ao corpo feminino. A proposta recebeu o apoio da organização Mulheres de Fases, presidida, por Luciana Teixeira, que atua em Campinas desde 2023. Muito bem, a reunião será realizada hoje no plenário da Câmara. Você é convidado especial para participar ao vivo no plenário. Avenida Engenheiro Roberto Mante, número 66, no bairro Ponte Preta. Nós também vamos transmitir pela TV Câmara Campinas, pelo canal do YouTube da emissora, e você é convidado especial para participar presencialmente e online também. Vamos com a previsão do tempo, gente? Olha, previsão do tempo para hoje é de céu parcialmente nublado. A gente pode ter aí pancadas de chuva a partir da tarde, ou também pode ser que aconteça temporais isolados, tá? Embora não esperamos aí temporais tão intensos quanto o de segunda-feira e nem acumulados tão elevados de chuva, tá bom? As temperaturas hoje, mínima foi de 15, máxima de 27, então aproveite o seu dia e tenha um excelente dia, né? E agora sim a gente vai ao nosso tema central, vamos falar de impor limites. Quantas vezes você já pensou: só mais um pouquinho, só mais uma vez, não custa nada ceder? Muitas vezes, gente, esse pequeno excesso, ele vira um grande problema. Impor limites não é ser duro ou agressivo, mas sim se respeitar e mostrar ao outro até onde ele pode ir. Pesquisas da American Psychological Association apontam que pessoas que não conseguem estabelecer limites claros têm 60% mais chances de desenvolver estresse crônico e sintomas de ansiedade. Tá vendo só? Bom,
Para nos ajudar a entender melhor esse tema, vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Amarilis Oliveira. Seja muito bem-vinda, Amarilis. Muito bom dia para Bom você. dia, Rúbia. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Maravilha! O prazer é todo nosso te receber aqui. Tenho certeza que a gente tem muito para entregar. E também com a gente está a psicóloga Catarine Loures, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Trabalha justamente com a forma de que como os nossos pensamentos influenciam as nossas atitudes, né, Catarine? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Rúbia, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Maravilhosas! E você aí de casa, já mandou sua mensagem pra gente? O que você acha de impor limites? Consegue, não consegue? É difícil, não é difícil? Já tentou? Pois é, gente, comunicação assertiva é apontada por psicólogos como o melhor caminho. Ela combina respeito com clareza, sem precisar levantar a voz. Como faz essa comunicação assertiva, hein? Amarilis, muitas vezes a gente pensa, acreditamos que impor limites é ser agressivo, né? E aí a gente acaba deixando, só mais um pouquinho, amanhã muda, tal. Mas na sua visão, qual que é a diferença entre limite saudável e agressividade? Impor limites faz parte da vida. Sim, impor limites faz parte da vida, é necessário. Como você mesma mencionou, gera muita ansiedade para a pessoa que não consegue impor. Mas, em geral, isso acontece muito. As pessoas têm muita dificuldade, Rubem, em colocar limites por conta de medo de rejeição e abandono, né? Então, a pessoa vai na vida virando um agradador de pessoas. Então, ela fica dizendo sim, sim, porque no fim do dia, o grande receio dela é que ao dizer não, o outro vai embora, o outro vai fazer uma crítica, um julgamento com relação a ela, né? Então, ela não quer perder, muitas vezes, aquela imagem que ela criou dela mesma para o outro. Então, na vida, em geral, é muito difícil a gente colocar esses limites, porque, às vezes, até na infância, a gente aprende a associar limite, como você bem disse, né, com, às vezes, os pais brigando, os pais ficando muito bravos, ficando muito irritados. Então, até o próprio nome limite é uma coisa que, em geral, tem um estigma aí com relação ao nome, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que pede dinheiro. E aí você está acostumada a sempre emprestar, porque você fica com receio, você fica com medo, você sente que às vezes é egoísmo seu não emprestar, né? Então, como um exemplo de como a gente poderia colocar limites numa situação como essa de uma forma saudável e tranquila. Olha, eu não tenho a política de emprestar dinheiro em casa. Nós não temos a política. Porque, em geral, o que a pessoa faz? Ela começa a se explicar muito. Não tenho, tá chegando no final do mês, eu não tenho dinheiro, eu tô um pouco apertada agora. E aí, até às vezes, nessa devolutiva, ela vai abrindo várias brechas para o outro insistir. Mas tudo bem, então pode ser no final do mês, pode ser no começo do mês que vem. Então, é muito comum a gente ver também a pessoa começar a se explicar muito, e nessa grande explicação, ela gerar várias brechas e ela acaba cedendo, porque a comunicação dela não foi objetiva, não foi assertiva. Muito bom. Um agradador de pessoas. Pegou a chave? Pega essa chavinha para você, né? Um agradador de pessoas, você tem sido isso? Tá agradando todo mundo? E você como fica, né, nessa situação? Vamos lá, Catarine, perdão. Na terapia cognitivo-comportamental, quais crenças mais comuns fazem com que as pessoas tenham dificuldade de impor limites, né? A Marilis falou da questão da infância, na TCC, vocês trabalham mais assim essa questão, né? Lá atrás, vamos lá, vamos buscar lá atrás o que aconteceu e isso reflete no adulto que sou hoje. Sim e não. Uhum. É muito do que complementando o que a Marilis falou. Sim. Nós temos crenças centrais, e Sim. dentro das nossas crenças, nós acabamos tentando agradar as pessoas. Então, tem sempre um se com um então. Então, se eu não conseguir dizer não, ou se eu disser sim, na verdade, então as pessoas vão gostar de mim. Então, nós temos muito uma crença central, nós temos muito essa crença nuclear de nós precisamos agradar as pessoas, não sabemos desagradar. Não necessariamente eu vou voltar nesse passado, mas eu vou entender esse pensamento. O que eu tenho de construção na minha vida, que foi formado lá atrás, que eu vou começar a trabalhar e reestruturar isso. É uma disfunção, a gente fala, dentro da nossa cultura.
Perfeito. Algumas pessoas elas sentem dificuldade de impor limites por medo de rejeição ou julgamento social, né, Uhum. Marilis, você disse. E quando a gente fala em limites, a gente percebe também que às vezes, você disse das pessoas elas falarem demais, se explicarem demais, né? Porque você não sabe o que fazer, você começa a se explicar. Mas tem pessoas que ficam em silêncio também diante das situações que incomodam. Isso pode parecer, tolerância, né, mas na prática gera um sofrimento. É uma passividade disfarçada, né, que leva tantas pessoas a aceitar as situações desconfortáveis sem uma reação, né. Qual que é a sua avaliação sobre o silêncio diante da imposição do limite? Né, se você está ali numa situação que te chegou no seu limite, você precisa parar com aquilo, você precisa expor, você precisa falar para que algo mude. Mas aí você para e silencia. Qual é a sua avaliação sobre esse silêncio? A questão do silêncio, ela pode vir também por uma falta de repertório de como eu manejo aquela situação, né. Uhum, Então como eu nunca, às vezes, fiz um enfrentamento, né, entendi. não sei como dizer, não sei como lidar com essa situação, então quando eu me deparo, por exemplo, com essa situação, uma situação, por exemplo, de pedir dinheiro aqui que eu Uhum, mencionei, né, a gente pode usar a mesma, às vezes o silêncio eu não respondo, mas ao mesmo tempo eu vou quase que autorizando ao outro continuar pedindo, porque aí eu acabo dando, não falo. Então, às vezes, o silêncio é uma falta de reação, eu fico meio uhum, paralisado mesmo diante da sim. situação, né. Então, é muito do não ter o repertório para manejar e para lidar. E aí, às vezes, a pessoa acaba engolindo aquilo, né, ela acaba guardando para ela, ela acaba, às vezes, não conversando com outras pessoas, às vezes, para ouvir outros pontos de vista. Será que isso faz sentido? Olha, isso tem acontecido. Uhum. Então, o silêncio, às vezes, é uma paralisação mesmo, um mecanismo ali que a pessoa tem de defesa, ela paralisa e não sabe reagir. E o que acontece, Catarine, na nossa reação silenciosa mediante a necessidade de impor limite? Como que a pessoa que está do outro lado recebe esse nosso silêncio? Aí a gente volta um pouquinho novamente à interpretação, né, Uhum, porque muitas vezes essa paralisação, igual a Marilis falou, não necessariamente eu não é uma não saber o que fazer, uhum, mas não necessariamente ela não está pensando, porque ela paralisou, mas na cabeça dela pode estar passando um turbilhão de situações. uhum, Então essa não reação pode ser uma interpretação do outro, por exemplo, vou pegar a Marilis aqui uhum. Sim, de de exemplo. exemplo. Ela me fala que vamos pegar essa situação do dinheiro. Uhum, Ela vem, ela me fala que ela precisa do dinheiro e eu não tenho uma reação. Dependendo da minha expressão facial, da sim, forma como eu exponho para ela, mesmo não sendo verbal, eu acabo passando já uma mensagem. Então ela vai ter uma reação diante dessa minha não, expressão expressão. verbal. Uhum. Pode ser diversas interpretações, às vezes eu posso fazer uma cara de assustada, às vezes eu posso fazer uma cara de brava, e essa interpretação já gera, querendo ou Uma não, um limite reação. positivo ou não. Uhum. O silêncio, ele qual que é, assim, o grau aí da assertividade do silêncio quando a gente está numa situação de que precisa de imposição do limite? Ele é assertivo ou não? O silêncio, acho que depende muito da situação, né. Dependendo, uma situação que a pessoa quer uma briga, né, Aham. ela vai estimulando, ela quer, uma situação de, tentar estimular uma coisa que não faz sentido para você. Então uma discussão, então a pessoa fica, te questionando, querendo brigar, Uhum. mandando várias mensagens ali, por exemplo, numa situação do Sim, WhatsApp. sim. Às vezes o silêncio é: "Não quero, né, não vou avançar, né, aqui nesse Uhum, sentido", né. Então uhum. nesse sentido, isso S comunica algo, Aham. né, "Não vou entrar nesse lugar que você tá, a gente pode conversar disso, em um outro momento", mas o bom é quando a pessoa desenvolve o repertório de dizer aquilo que ela tá sentindo. Uhum. O silêncio nem sempre ajuda em algumas situações, né, é Perfeito. importante que ela saiba, desenvolva, esse lugar onde ela consegue verbalizar aquilo, a necessidade dela, o que ela precisa. "Olha, agora eu não quero conversar, agora não é o momento, a gente pode conversar em outra situação, mas agora para mim não dá".
Nossa, Catarina, o desenvolver essa verbalização é um pouco desafiador, não é? Porque quando a gente está falando de limite, você vai precisar externalizar, falar para o outro que chega, que você ali parou. E às vezes é difícil, eu não gosto da palavra difícil, mas é desafiador a gente colocar para fora e falar para a pessoa que não é mais assim, que acabou, que fim, que aqui foi o limite, né? Como é que a gente aprende a fazer isso? Aprendendo a se comunicar de uma forma assertiva. Aham. Existem 3 formas de comunicação: a comunicação passiva, a agressiva e a assertiva. Tem a 4ª, mas eu vou me focar nessas 3. Uhum. E aí qualquer coisa a gente entra um pouquinho nessa. A passiva é o que a gente estava falando sobre talvez a pessoa que não consiga se posicionar, é a pessoa que não consegue dizer não. Então ela acaba sendo muito calma, muito tranquila, não consegue impor os limites que muitas vezes a gente precisa para ter relações saudáveis, porque até onde vale amar as pessoas e se diminuir em função disso. Uhum. Aí vem a pessoa muitas vezes agressiva, é onde só se fala não ou só se impõe a opinião dessa pessoa. Então eu diminuo, por exemplo, a Marilis, porque a minha opinião é a única que vale. Então esse tipo de comunicação também acaba machucando muito a si mesmo e ao outro, porque isso traz prejuízo para as 2 das relações. E é onde vem a assertividade, da gente não se calar ou se calar no momento certo, porque existem situações quando você está diante de uma pessoa agressiva, por exemplo, que você precisa se fechar, porque se você continuar aquele diálogo, que já se tornou uma briga, uma discussão, não vai prosperar, não vai ser frutífero. Então, quando você consegue se posicionar, quando você consegue falar, não, a Marilis, né? Vou usar a Marilis muito de exemplo, já que a gente tá aqui, ou até a Rúbia. Sim. Você percebe que se você continuar se expressando dessa forma, expondo desse jeito, você vai acabar se machucando ou ferindo outro. Você percebe que você continuar tendo esse tipo de atitude, você tá se machucando, ou você tá me machucando, ou numa situação de trabalho, por exemplo, né? Nós nos sobrecarregamos muito, muito, muito com o trabalho porque não conseguimos dizer não, porque temos medo de chefe, Rubem, eu não vou conseguir entregar esse projeto hoje, mas eu consigo te entregar amanhã, porque eu estou finalizando X outro projeto agora e eu não vou conseguir fazer isso. Então, isso é saudável, isso é conseguir ser assertivo, você falar o seu limite. Ótimo. Outro ponto importante é que tem também uma linha tênue, né, entre ser generoso e ser permissivo. Às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas no fundo a gente acaba nos desgastando. Como é que a gente diferencia isso, Marilis? Um comportamento de generosidade verdadeira e um comportamento permissivo que acaba desgastando a gente. E na hora de impor o limite. Quando a gente é generoso, é algo que a gente faz do nosso coração, né? Então a gente sempre vai sentir muito isso. Então eu estou fazendo do coração, não tem uma cobrança com relação àquilo, eu estou fazendo porque eu estou com vontade de fazer. Então eu estou fazendo do meu coração, né? Quando esse lugar vai para esse lugar da permissividade, em geral é uma coisa que eu estou fazendo, mas está me atravessando, eu estou fazendo, mas porque já virou uma dependência desse outro precisar de mim, eu estou fazendo porque às vezes eu me sinto culpado por não fazer, né? Então, eu vou me tornando permissivo nessa dinâmica, por exemplo, de novo, do emprestar dinheiro, eu empresto, porque às vezes eu começo a sentir culpa se eu não empresto, aquele outro faz com que eu sinta culpa, e aí eu vou cedendo a esse funcionamento, também porque aquele outro que ficou dependente, às vezes, de mim, de receber esse dinheiro, ou de receber esse sim, né, ou esse chefe, como a própria Catarine disse, né, que está acostumado que eu trabalhe até sábado, trabalhe sempre, faça horas extras, vai esticando sempre a corda, às vezes nem cobra hora extra, fico lá várias horas, então assim, eu fico até com receio se eu dizer um não, o que será que essa pessoa vai pensar? Se até aqui eu estiquei essa corda, né? Então, de novo, essa permissividade é quando você faz, mas você também se sente mal ao fazer, aquilo não está mais ok para você, isso te gera uma ansiedade, te gera uma angústia. Na empresa, né, a gente fala muito que no mundo corporativo, no trabalho,
quem desenvolve burnout são pessoas que têm dificuldade de falar não, de colocar os limites. Eu nunca vi uma pessoa que consiga falar não, consiga colocar os limites no campo profissional, desenvolver burnout. Então, acho que o próprio burnout ele está muito relacionado a essa dificuldade de impor os limites, logo você e sendo muito permissivo, e isso está te causando, está te afetando, está afetando o seu campo emocional. Às vezes a pessoa nem dorme à noite, né? Porque ela fica com altos níveis aí de estresse, cortisol, enfim. Então tem um impacto. Acho que, então, de novo, em resumo, sempre quando eu sou generosa, eu estou fazendo do coração, e isso só me gera sentimentos bons. À medida que muda esse teor, é porque, em geral, eu estou sendo permissivo. É uma pergunta, né? Verdade. Por exemplo, até para concluir um pouquinho Sim, por sobre a favor. Marilis, estou fazendo porque é algo que eu gosto, por você, porque é algo genuíno, ou estou fazendo porque eu estou com medo de dizer não? Nossa. Gente, que pergunta, hein? Vamos falar a verdade. E dentro da família esse desafio ele se intensifica, porque a gente precisa educar, e educar envolve ensinar o que é permitido, o que não é, mas sem recorrer aí ao autoritarismo, né? No ambiente familiar, especialmente na educação dos filhos, né, com os pais, é bem delicado. Como é que os pais, Catarine, podem ensinar limites para os filhos sem cair no autoritarismo, sem ser autoritário, né? É preciso ensinar o que é limite e executar isso com destreza e com assertividade. Então, o que você traz aí na questão da educação no ambiente familiar? Eu digo que é algo que nós estamos aprendendo muito agora, porque antigamente a gente percebe muito que as famílias, elas ou eram muito permissivas, na verdade, volta. As famílias eram muito rígidas, muito autoritárias, como você mesma disse, Rúbia. Então não se tinha uma opinião. A opinião era sempre a hierárquica entre pai, principalmente pai, depois mãe, depois as crianças. A gente foi ocupando, está ocupando um lugar de igualdade de gênero. Tanto o pai quanto a mãe, eles têm o mesmo, eu digo, papel parental, né? A gente está construindo muito isso. Só que dessa autoridade, a gente vê que aos longos dos anos, a gente passou a ser muito permissivo em deixar com que as crianças sejam livres, porque não ter regras, não ter limites, entre aspas, a gente não sabia isso naquela época, as pessoas foram construindo isso ao longo do tempo, seria positivo. Só que, na verdade, é justamente estar nesse meio, que é o que a gente chama hoje de uma parentalidade mais democrática, entre acolher o sentimento das crianças e sim impor essas regras, impor esses limites. Igual o exemplo que a Marilis veio trazendo do dinheiro. Meu filho chega para mim e fala assim, mãe, eu preciso de dinheiro para comprar um lanche da escola. E todos os dias essa criança vem me pedir, sendo que ela já tem um lanchinho em casa. Aí eu falar, filha, eu entendo que... Por que você está me pedindo esse dinheiro? Eu entendo que você está me pedindo esse dinheiro porque o seu amigo todos os dias compra lanche na escola. Só que a mamãe compra lanche em casa para você. Então vamos fazer um combinado? Eu vou te dar o dinheiro toda sexta-feira, mas nos outros dias você vai comer o lanchinho que você escolher no mercado. E aí você acaba criando um acolhimento e uma regra. Porque você não vai dizer, não, você não vai ter esse dinheiro, porque não é porque seu amigo tem que você vai ter também. Não, você vai conseguir impor que, tá, eu sei que você está com vontade porque seu amiguinho tem. Só que eu não tenho condição de todos os dias te dar esse dinheiro. Então, a gente vai comprar o que você gostaria de uma forma saudável também, né, no mercado. E uma vez por semana você vai ter esse dinheiro para você comprar na escola o lanche que você quer. Então, é você conseguir construir esse diálogo desde pequeno, porque a gente também evita lá na frente, igual a situação do trabalho, essa falta de comunicação, essa falta de diálogo, ou você se tornar muito passivo, ou você se tornar muito agressivo diante das mesmas situações. Nossa, gente, que abertura de visão, hein? Nossa, que maravilhoso. Você quer pontuar, completar, por favor? E nisso que a Catarine falou, eu acho que à medida que a gente vai construindo esse diálogo, esse acolhimento com a criança, a gente vai dando para ela também os caminhos, a gente vai mostrando como a gente está conduzindo e por que a gente está conduzindo, não só, né, quando tem esse autoritarismo de é assim e pronto. A criança não consegue fazer uma estrutura, então quando a gente está fazendo isso que ela menciona,
a gente também está ensinando sobre habilidade social, sobre Sim. inteligência emocional. Uhum. Então, a gente está passando para ela a construção desse caminho, desse pensamento. Então, ela vai conseguindo entender as coisas de uma forma mais saudável. Nossa, gente, que coisa, né? E aí em casa, como está? Como estão os limites, né? Então, manda pra gente a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente começa a conversar com você que tá aí do outro lado. Aliás, já estamos conversando, né? Mas já a gente vai ler aí a sua mensagem, a sua dúvida, de repente até a sua experiência referente a limite nessa nossa vida, né? Vamos lá, então. Olha só, Marilis, no trabalho que você pontuou, né? É uma situação também delicada, porque às vezes a pessoa assume mais do que pode, porque tem medo de perder espaço ou oportunidades, né? Como impor limites profissionais sem prejudicar a nossa carreira? A gente precisa verbalizar. É isso. Como que a gente deve fazer isso? Como verbalizar assertivamente? E qual que é... a gente precisa verbalizar, mas para alguém que esteja pronto e preparado para ouvir o que estamos verbalizando também, né? Então tem aí os dois lados da moeda nessa questão quando a gente fala do trabalho, para a gente impor limites profissionais, mas sem prejudicar a carreira, e sim visando ao nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Sim. Então vamos pensar numa pessoa que está com muitas demandas de trabalho, com muitos projetos, com prazos curtos, né? E ela já percebeu que ela não vai conseguir entregar tudo naquele prazo, porque realmente o volume é muito alto. Então, nesse sentido, o ideal é que ela converse, nesse caso seria com o superior imediato, por exemplo, porque a pessoa é tomadora de decisão ali, né? Pode ser que em outros contextos sejam outras figuras, né? Um par, uma outra pessoa que esteja ali na cadeira do chefe enquanto o líder está, por exemplo, de férias, mas ela chegar e propor também alternativas, né? Então, isso também facilita essa construção. Então, olha, a gente está com todas essas demandas aqui, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir cumprir o prazo dessas demandas aqui, então antecipadamente eu queria alinhar com você, tem alguma coisa que a gente consegue esticar um pouquinho mais, que a gente pode deixar um pouco mais para frente. Então, acho que não só colocar, não vou conseguir entregar, mas propor alternativas e saídas. Olha, esse projeto aqui, pela minha análise, não tem tanto impacto se a gente renegociar o prazo com a outra área. Então, a gente pode fazer dessa forma, então também propor soluções, porque aí você também convida o seu líder a participar dessa construção, né? Ótimo. Então, não é só uma forma de não vou fazer e pronto, não dou conta, porque às vezes a pessoa vai deixando, ela mesma vai chegando no limite dela, porque ela tá exausta, ela tá cansada, é muita tarefa, ela vai ficando estressada. Então, quando a pessoa deixa para falar, quando de fato ela também tá no limite, isso às vezes gera ruptura, né? Então, o ponto aqui é eu tentar falar, tentar fazer esse entendimento antes de eu chegar no meu limite, né? Uau. Então, sempre propondo soluções, alternativas. E vamos pensar junto, o que você acha, né? A pessoa pergunta para o líder. Podemos fazer dessa forma? Então, nesse sentido, vai construindo algo um pouco mais natural. Porque chegar no limite não é legal, né? É interessante a gente pensar que quando a gente coloca limite nos outros, de certa forma, também a gente coloca limite em nós mesmos, né? Existe uma diferença entre impor limites a si e impor limite aos outros. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso e qual que é aí o peso da gente chegar ao nosso limite. A gente não precisa viver no limite, né? Não. Não, né? A gente precisa viver Não é tranquilo, em saudável, paz, não é né? saudável. Não é saudável chegar no limite, né? Não. Não é porque quando a pessoa chega, ela já está num nível de estresse, às vezes num nível de ansiedade, que às vezes até já cronificou, né? Então, eu acho que quando a gente fala de nós mesmos, às vezes a gente fazer uma avaliação de até onde eu consigo ir nas coisas, né? O que eu flexibilizo, o que não, o que é razoável para mim e o que não é razoável para mim. Então, eu acho que o autoconhecimento é algo que nos ajuda muito nesse lugar, né? Até aqui, então, no relacionamento eu consigo ir até aqui, com a família eu consigo ir até aqui. Isso aqui para mim é aceitável, isso aqui para mim não é aceitável. Então, eu acho que quando a gente consegue olhar um pouquinho para a gente e entender até onde a gente consegue ir e onde a gente precisa começar a dar contorno ao outro e sinalizar, olha, a partir daqui começa a ficar desgastante para mim, começa a demandar muito de mim, a gente consegue também com mais firmeza e colocando os limites, porque é isso, como você disse, né? Como a gente muitas vezes não sabe qual é o nosso limite, a gente fica um pouco perdido, a gente fica um pouco sem essa bússola interna, né? Então, acho que fazer o movimento da gente olhar para a gente mesmo e da gente tentar entender até onde a gente consegue ir com as coisas, até onde funciona ou não, e às vezes a gente consegue fazer isso olhando para o nosso próprio
passado, para as próprias situações que deram errado. Onde na minha vida eu ultrapassei o meu limite e não foi legal? Por que eu ultrapassei meu limite ali? O que estava acontecendo, né? Então, a partir desse aprendizado, daquele estresse que me gerou, daquela ansiedade que aquilo me gerou, o que eu preciso fazer diferente a partir daqui? Porque cada sim que eu digo para o outro, querendo dizer um não, é um não que eu digo para mim. Uau, que forte! Que forte isso, verdade, hein? Catarine, é fortíssimo. E a questão de viver no limite é viver a sobrevivência, né? Você está sobrevivendo ali, você não está vivendo, gente. E aí também tem a questão da culpa, né? Porque às vezes a gente evita dizer não, porque a gente teme decepcionar ou magoar alguém. E aí a gente precisa impor limite, lidar com a culpa e ser assertivo na fala. E aí? Como faz? É desafiador, ensina a gente porque é desafiador. Agora, esse negócio de viver no limite, gente, a gente precisa aprender mesmo a chegar no momento e dizer, não vou passar daqui, porque senão eu vou explodir, né? Exatamente. E como que a gente entende isso? Eu digo que a gente tem que criar separações. Então, vamos dizer assim, a culpa, existem dois tipos de culpa. A culpa que é a culpa criada social, que é a culpa para agradar os outros. Isso. E a culpa real, que é a culpa, eu fiz algo de mal a alguém, a Marilis e a Rúbia, e eu me sinto culpada porque eu menti, porque eu fui injusta, então isso é uma culpa minha, é um sentimento individual meu e não um sentimento com relação aos outros. E aí linka muito com o que a Marilis falou, porque antes da gente pensar em dizer sim, nós temos que olhar para nós primeiro, né? Então, um erro muito da sociedade em si é que nós externalizamos muitas vezes os nossos sentimentos de uma forma muito negativa, porque não aprendemos a externalizar de uma forma positiva, ao invés de enxergar e trazer essas autorreflexões para si mesma. E aí é onde a gente entra com o autoconhecimento. Por que eu estou tendo esse tipo de atitude? Até onde é o limite disso para mim? Qual é o limite que eu quero impor, seja no trabalho, seja com meus filhos, seja na minha vida? O que é bom e é satisfatório para mim como pessoa, como indivíduo? A partir dessas reflexões e desses trabalhos, a gente vai conseguindo enxergar pensamentos que a gente chama na TCC como disfuncionais, que são as crenças que não são reais e que nós muitas vezes criamos. Nós conseguimos desconstruir e ressignificar isso para ter uma vida mais leve. Por mais que eu tenha uma demanda gigantesca no trabalho, é o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Eu tenho um problema, eu vou só chegar para o meu chefe e vou falar assim, chefe, eu não aguento mais, tome a carta de demissão, acabou. Não, eu vou falar, chefe, eu não aguento porque eu estou fazendo isso, isso e isso. Não pensei numa solução, você me ajuda? Ou pensei nesse tipo de solução, A, B, C. Qual você acha que é o melhor caminho? A gente volta de novo para um diálogo e uma comunicação assertiva. Então, é sempre voltar para si, para a gente depois externalizar para o meio. Gente, elas falando aqui, eu assim, fecha a boca, com a boca aberta. O ser humano é magnífico, né? A gente entender como funciona a nossa mente, entender os nossos sentimentos, isso é maravilhoso, gente. Agora, quando estou falando de sentimento, vamos falar de limite, você já pensa logo o quê? Relação amorosa, né? Esse assunto ganha ainda mais sensibilidade quando a gente fala de limite. O excesso de tolerância pode parecer amor, mas muitas vezes abre espaço para abusos, né? Então vamos lá. Marilis, em relacionamentos amorosos, quando o excesso de tolerância pode se tornar em um ciclo de abuso? E qual que é a importância da gente colocar limite dentro da relação? É fundamental que a gente coloque esses limites, e as relações elas vão sendo construídas, né? Então a gente fala que o relacionamento é ajuste constante, e em geral, toda vez que a gente se atravessa, né, ou que a gente é permissivo, o nosso corpo dá sinais, né? Então, se eu estou sendo excessivamente tolerante, ou se eu estou sendo permissiva com algum comportamento que eu sinto que não está me fazendo bem, que não está me agradando, que está me gerando angústia, que está me gerando ansiedade, isso é um sinalizador, né? Importante e simbólico,
né? Porque o corpo ele sempre vai falar, né? Ele sempre vai revelar Sim. aquilo que às vezes a gente fica questionando também dentro da nossa cabeça, né? Então é importante que a gente consiga dizer ao outro, e por isso que é muito importante o autoconhecimento aqui, da gente saber o que eu negocio, o que eu não negocio nas relações. Boa. Então, quando eu tenho, isso aqui é inegociável para mim, respeito é inegociável, por exemplo, né? Então, quando eu deparar com o desrespeito, eu vou dizer ao outro, olha, isso para mim eu não gosto, eu não aceito, eu vou pedir para você não me tratar assim, né? E aí você conseguir colocar os seus limites de uma forma ponderada, de uma forma calma. Então, sempre, eu acho que quando a gente consegue, dentro do campo afetivo, a gente colocar o limite, quando a gente está calmo, é melhor do que quando, às vezes, a gente deixa para colocar o limite no momento de estresse, no momento de caos, no momento da briga, porque o outro não vai ouvir, você tem poucas chances do outro capturar aquilo que você está sentindo. Então, também é muito importante que, no campo afetivo, a gente consiga comunicar esse limite, falando para o outro como a gente se sente quando o outro age daquela forma. Então, focar também como aquilo te afeta, né? Porque, em geral, às vezes a gente vai muito para um caminho da crítica e do julgamento, e aí a gente dá pouca chance para o outro também nos ouvir. A gente fica apontando. E quando a gente fica apontando nesse campo relacional, seja qual campo for, o outro vai para um comportamento mais de reativo, de tentar se justificar, de tentar se explicar. E ter uma rede de apoio, eu acho que nesse caminho também, quando a pessoa sente que a coisa tomou uma proporção um pouco maior, para ela conseguir ouvir outras pessoas, porque às vezes ela até sente, olha, talvez eu esteja aqui numa relação um pouco abusiva, mas também não sei, talvez não, talvez seja normal, talvez essa pessoa está um pouco mais irritada por conta do trabalho, mas no mês que vem ela também está irritada, no outro mês também ela tem. Então, quando ela também não está com uma estrutura emocional para dar conta de avaliar esse cenário, né, ela já está mais fragilizada, é importante talvez que ela tenha uma rede de apoio para ela conseguir conversar, porque às vezes esse outro fora tem mais condições de sinalizar a ela, né? Sim. E aí, às vezes, com isso, ela ganha uma força interna para conseguir verbalizar e colocar o limite, né? Olha, realmente isso daqui não tá bom, eu não quero que você me trate assim, eu não aceito isso. Isso, para mim, a gente não vai conseguir caminhar juntos, isso não está sendo benéfico, não está sendo benéfico para o nosso filho que está vendo essa briga, esses conflitos. Então, se a gente quer discutir, ou se a gente tem algo para acertar, alguma aresta aqui para a gente acertar, vamos colocar o filho para dormir, vamos conversar fora, vamos conversar em outro momento. Então, mas a pessoa tem que dizer, mas eu acho que o autoconhecimento aqui, como a Catarine disse anteriormente, ele é fundamental, porque senão a gente não consegue entender o que eu aceito, o que eu não aceito, o que é razoável, o que não é. Exato. Porque às vezes para mim o que é negociável dentro de uma relação não é para você, né? O que é talvez para a Catarine não é para mim, né? Então, eu acho que a gente entendendo como a gente funciona, a gente tem muito mais condição de falar com mais propriedade, com mais segurança para o outro, com mais firmeza. Isso eu não vou aceitar. Uau! Vamos lá, Catarine, coloca aí a sua avaliação de terapeuta cognitivo-comportamental, né? Essa é a sua área. O que a TCC traz para a gente referente aos limites em relações, né? Relações amorosas mesmo, de casais aí que estão desenvolvendo, né, a vida juntos, mas, gente, é maravilhoso, só que chega um momento que você precisa impor limite, porque se você não impõe limite, você vai sofrer, não adianta, sabe? Mas é legal, mas vai chegar um momento, se você não impõe, vai chegar um momento que vai extrapolar, em algum momento vai, e aí você não vai saber como lidar, né? Então é bem delicado. Por isso que quando a gente trabalha muito o relacionamento amoroso no consultório, né, que é uma das demandas que mais surgem também, trabalhando principalmente esse autoconhecimento, mas basicamente em quais são os seus limites em se desagradar para agradar o outro. Nossa! Quando eu penso que tá melhorando. Como é que é? Repete pra gente, olhando para essa câmera aqui e fala lá pro pessoal de casa. Que a gente precisa, na verdade, pensar antes de entrar nesse relacionamento, ou quando você está no relacionamento, porque eu irei me desagradar para agradar o outro. Então quando estamos no relacionamento, também é muito sobre você. Como quem é você fora do relacionamento, quem vai ser você dentro desse relacionamento, sem se anular. Claro que dentro de uma relação, a gente nunca vai estar só sobre as nossas próprias escolhas, quem nós somos, nós vamos ter que aprender a
dividir e ceder o que é importante para mim, passar a ser importante para o outro, dentro do limite dos dois, sem os dois estarem sufocando o outro, porque muitas vezes a gente percebe que em algumas construções, quando elas não são saudáveis, quando elas não são assertivas e passam a ser relações até abusivas, essas relações, você se diminui, você se não existe mais dentro desse relacionamento justamente porque, igual a Marilis falou, são muitos sims para você dizer muitos nãos para você. Então você acaba perdendo a sua autoconfiança, a quem você é, e deixa de existir dentro desse relacionamento. Então, antes mesmo de entrar, você tem que já começar a mostrar quem eu verdadeiramente sou, antes de você se anular para querer agradar o outro. Uau! Que é isso? Gente do céu, por E favor. complementando o que a Catarina está falando, né, mencionou, tem um ponto aqui que é isso, né, a pessoa vai se embotando quando ela vai silenciando muito, né? Ela vai se desconectando dela, se desconectando da essência dela, às vezes vai ficando mais melancólica, mais triste. E aí, quando existe uma configuração de um relacionamento abusivo, isso vai ficando mais intenso, porque o outro vai se sentindo muito diminuído. Eu sempre estou inadequada, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu falo é ruim, e às vezes o outro vai crescendo nessa dinâmica, e aí vai ficando mais difícil para o outro sair. Para a pessoa que está enfraquecida, com a autoestima mais baixa, né? Onde gera a nossa dependência emocional. Exatamente, vai ficando mais isso. depressiva, né? Vai ficando já com o humor um pouco mais baixo, e aí ela vai tendo menos condição ainda de ser firme, porque ela começa a achar muitas vezes que o problema realmente é ela. Às vezes ela começa, quando ela tenta colocar um não, o outro fala, não, você que está errada, né? Não tem esse espaço de escuta, de compreensão, de diálogo, de construção. A outra pessoa vai realmente procurar, não, realmente eu que estou errada, ela começa a se culpar, ela começa a entrar nesse ciclo, e aí vai ficando mais difícil de sair. Então, quanto antes a gente tem consciência de até onde a gente pode ir, até onde aquilo é saudável, e quando começa a ser disfuncional, e a gente já começar a colocar o limite ali, mais fácil é. Nossa, gente, muito bom, quanta troca, quanto ensinamento, né? Agora, se a gente for parar para analisar, também existe o outro lado, né? Vamos lá, a gente está falando de nós impormos limites. Agora, quando o limite é do outro e acaba nos incomodando, quando o limite é imposto, né? E aí, como é que a gente deve agir e respeitar, sem entender que a gente está perdendo espaço? O limite é uma via de mão dupla, então a gente tem que aprender a respeitar o limite do outro, e isso acaba fortalecendo aí a nossa responsabilidade afetiva nas relações. Então a gente está dizendo aqui, nós falamos sobre limite nas relações, mas eu impor o limite. Agora, quando o outro impõe um limite para mim, como é que eu devo me comportar? Qual a visão que eu devo ter? Como aceitar que eu estou sendo limitado? Eu acho que é essa a pergunta, não? Sim, e é algo muito difícil, porque aquilo sobre o outro nós não temos está fora do nosso controle, sim, o que diz respeito a nós, mas eu vejo que o principal é a comunicação. Conseguir ter uma comunicação assertiva. Por exemplo, igual que a Marilis falou, né, sobre uma pessoa que chega e ela impõe o que eu devo fazer. Se eu não estou bem comigo mesma, eu não vou conseguir me posicionar nessa relação. Então, eu não vou conseguir também falar, olha, eu entendo o que você está me dizendo, mas isso não é coerente para mim. Vamos supor, trazer um conflito que acaba acontecendo bastante, às vezes, em casais. Eu, Catarine, tenho um trabalho em uma empresa e eu vou ter um evento social com meus colegas, com meus chefes, e eu não posso levar meu companheiro, meu namorado. E aí, eu vou ou eu não vou? Então. E aí? Aí, a gente tem um ponto do outro. Eu acho que o que eu vejo, né? O que eu penso é a relação e esse evento. Por exemplo, a minha relação com esse meu companheiro é uma relação saudável? Sim. Ele pode ficar com ciúmes e é um sentimento genuíno? Sim, claro que sim. Ciúmes não é um sentimento ruim. Tudo em exagero se torna ruim, mas o ciúmes é algo positivo de que eu tenho
um afeto, um sentimento de cuidado com a outra pessoa e vou querer protegê-la de tudo, né? Então, se eu tenho esse evento, qual é o tipo de evento? É um evento corporativo onde eu vou fazer muito network, eu vou conseguir ter muitas trocas, eu vou crescer profissionalmente. Por que eu vou ter um não desse meu parceiro? Então, meu parceiro, não, mas eu não gosto por causa de tal colega seu que vai junto. Isso também acontece. A gente volta no diálogo. Companheiro, eu tenho esse colega, ele é meu colega de trabalho, você sabe que não tem nada, já teve outros eventos que nós participamos juntos, ele vai estar comigo lá, mas não tem por que você ter ciúmes dele. Tudo bem, se eu for, eu vou estar com a Marília, eu vou estar com a Rúbia, nós vamos estar lá para trabalhar um ponto X, porque nós estamos com um projeto e vamos vender isso para outra empresa. Você consegue entender o motivo de eu estar indo lá? Então você começa a ter essas trocas no seu relacionamento, por exemplo, para esse namorado, esse companheiro, entender os motivos de eu estar nesse evento. Se ele entender e aceitar, ok. Se ele não entender, e aí você pode gerar um conflito de daí o que é mais importante para mim? Ter o meu crescimento profissional ou ter uma relação, talvez até controladora, pensando nesse ponto. Então, ou se fosse uma outra situação que pode envolver outros fatores, aí sim, eu vou ter compaixão e aceitar os limites do meu companheiro, ou não. Por exemplo, o que a gente vê muito disso, agora trazendo um outro contexto, é famílias, né? As famílias reconstruídas e essas comunicações entre ter um novo companheiro, conversar com a ex-mulher ou ex-marido e como a gente tentar ter esse respeito dentro dessas relações. Esse é outro desafio. É verdade, né, vamos trazer isso então para a Marilis, essa questão de famílias, né, reconstruídas, então, aí tem o casal, aí tem o ex-marido, tem a ex-mulher, tem o filho, né, da mulher, os filhos do homem ou então, enfim, dos casais, né. Ufa! É desafiador, não é? Quando tem essa nova construção, né, então existe uma ruptura, e falando principalmente aqui, quando tem crianças nessas dinâmicas, eu acho que o que facilita, o que ajuda é a gente sempre olhar para a criança, né? Porque se as pessoas, os adultos, eles são os responsáveis ali. Então a gente espera que eles tenham um pouco mais de maturidade para lidar com a situação. Então eu acho que quando a gente volta para a criança, o que é o melhor para essa criança, né? Então, por exemplo, uma situação onde a pessoa se separa, ela tem um filho ou tem 2 filhos, ela vai para uma outra relação onde a outra pessoa também já tem um filho, e aí ela vai morar na casa com essa pessoa, o filho fica às vezes com a outra mãe, com a mãe, né? Então como a gente vai compondo? Tem um ciúme dessa nova mulher, às vezes com relação à mãe, quando precisa ir para o médico, a mãe que liga pedindo notícias quando o filho está comigo no final de semana. Então acho que um ponto que ajuda de fato muito aqui é a gente pensar o que é melhor para a criança. A gente tirar da gente mesmo, porque no fundo a prioridade ali é a criança, né, que está em construção, que precisa viver num espaço de harmonia, de construção, de diálogo. Tem uma questão toda da saúde mental da criança também. Então, como a gente pode olha, eu preciso me comunicar com a minha ex-esposa, porque meu filho está doente, isso é muito importante, né, para mim. Então, desde o início, eu acho que quando essas construções acontecem, desde o início você deixar claro que aquilo é muito importante para você, que o seu filho é prioridade, que ele é muito importante, que a relação também é importante, né, essa nova construção é importante, mas que o seu filho depende de você, que ele depende do seu apoio, que ele depende da sua atenção, do seu suporte, que você vai estar disponível sempre que preciso, mas também conseguir lidar com quando eu sinto que tem um exagero do outro lado, né? Então, um excesso de contato quando não há necessidade, e aí o marido, o ex-marido ou a ex-mulher conseguir fazer esse entendimento de realmente, ela está me mandando mensagem aqui fora de contexto, não tem necessidade, está tudo bem com o meu filho, porque aí você também vai passando segurança para o outro lado, para essa nova construção, para essa nova relação. Mas é muito importante pensar na criança, porque às vezes o que eu vejo na clínica, que às vezes é comum acontecer, as pessoas ficam tão animadas no início das relações, né? Elas querem entregar tanto no início das relações, a gente fala que fica muito dopaminérgico, inclusive, né? Muita dopamina ali no início, né? De uma coisa que você fica mais eufórico, de fazer dar certo, de fazer acontecer, que você acaba focando muito ali. E aí você acaba negociando outras coisas.
E aí depois, com o passar do tempo, você fala, não, isso aqui não é mais negociável, você quer ajustar a roda, você quer trocar a roda com o carro andando, e aí aquilo que você estava dizendo sim para aquela ex-esposa, você começa a dizer não, e aí começa a virar um desagrado, porque a pessoa também não entende por que você mudou o comportamento, né? Então, acho que focar na criança aqui, na necessidade da criança, quando for necessidade, quando for importante, quando for prioridade, não tem muito como, assim, eu vou ter que Dar fazer e pronto. errado, né. O que eu percebo muito, até completando o que você falou, é as pessoas misturarem o que era o casal para o que é a necessidade do filho. Então, a partir do momento que o casal se separa e a gente tem as construções, os comportamentos, as crenças ali dentro do relacionamento, e passa a ter que olhar eles separadamente, às vezes nos novos relacionamentos, cuidando da mesma criança com educações até diferentes, se torna um grande desafio e é o que a Marilis vem falando, de conseguir ter essa comunicação assertiva, pensando no melhor da criança, tanto para as novas pessoas que vão entrar nesse relacionamento, quanto para esses pais que já existem nessa relação. Uau! Quanta troca! Gente, olha, pega a visão, porque o programa de hoje, assim como todos os outros, sensacional, gente, riquíssimo, muita informação, de coisas que fazem parte, né, do nosso dia a dia. Você vê, uma palavra, limite, a gente conseguiu ficar falando aqui sem parar 53 minutos, agora são 8h53, passou tão rápido, né? Então, é para você ver como a gente tem, como são coisas gostosas de discutir, de conversar, e como as nossas convidadas têm para entregar, né? E é legal porque a gente está falando aqui, e aí o comportamento do ser humano, e o comportamento do ser humano, a gente muda todos os dias, a gente aprende todos os dias, e que bom que nós temos profissionais, né, assim como as nossas convidadas aqui, que estão presentes no nosso dia a dia, e que nos ajudam a seguir a vida com mais leveza, e é por isso que a gente está aqui mostrando, falando para você. A gente precisa desmistificar. Eu acho que hoje já está bem, assim, já caiu por terra esse negócio de, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra. Gente, isso é maravilhoso, é ensinamento, é conhecimento. E isso é muito bom quando a gente pode trocar, né? Quando a gente troca conhecimentos e quando a gente repassa a informação assertiva. Vamos lá, 8h54, a gente vai até 9h05, então temos aí 9 minutinhos, dá para atender e responder os nossos... Eu ia falar dos nossos pacientes. A gente não deixa de ser, né, os nossos telespectadores. Pacientes, porque quem vai responder são as nossas convidadas, né? Vamos lá, 8h54. Pode mandar a produção? Manda ver pra gente aí, quero saber quem tá conosco. A Patrícia Duarte, da Vila Industrial. Quando digo não, sinto que minha imagem muda no trabalho ou na família. Como não me sentir culpada por proteger o meu espaço? Ô, Patrícia, bom dia para você. Vamos lá, Marilis, responder a Patrícia. Então, como não me sentir culpada, muitas vezes pode ser que esse sentimento venha, né? Porque você está aprendendo, né? Se é uma coisa que você começou a dizer recentemente, é uma coisa nova na sua vida, pode gerar algum sentimento de desconforto, né? Mas eu acho que é olhar e acolher um pouquinho esse sentimento. Eu fiz algo errado, né? Ou eu simplesmente estou dando um contorno aqui para uma situação que de fato estava me machucando, né? Então, eu acho que acolhendo esse sentimento, mas culpada porque de fato eu fiz alguma coisa errada ou eu fiz aquilo que era necessário fazer. Porque, como a Catarine disse anteriormente, a culpa está relacionada a um comportamento. Então, eu fiz algo ruim? Não, não fiz. Então, eu acho que começar com amorosidade, acolher e ressignificar essa culpa dentro de você. Porque a gente vai ter que dizer, muitas vezes vai ser desconfortável, a verdade que é essa, né? Até que isso vire um aprendizado mais automatizado na nossa vida, que a gente, igual aprender a dirigir, que eu aprendo a fazer já sem ter que pensar, vai gerar alguns sentimentos desconfortáveis. Mas por que da culpa? Ela cabe aqui, né? Ou é um sentimento que eu tô, ou porque o chefe fez uma cara de desagrado, né? Porque, em geral, quando a gente diz não, a gente gera frustração no outro. O outro fica frustrado, porque é muito gostoso você lidar com pessoas que dizem sim o tempo todo, né? Então, até quando você começa a fazer essa mudança, no relacionamento, na família, no trabalho, vai ter uma frustração do outro. E aí você entender que aquela frustração do outro é do outro. E quem tem que lidar com a frustração do outro é o outro, não é você, né? Porque às vezes a gente quer dizer o não, quer que o outro faça uma cara, ou seja receptivo a esse não. Muitas vezes não vai acontecer, né? Então, como que eu lido com a frustração do outro diante do meu não?
E aí, na verdade, você não tem que lidar. Quem tem que lidar com a frustração do outro é o outro mesmo. Eita, Né? Então, muito pacificar seu bom. coração nesse lugar. É verdade, acalma o coraçãozinho aí, segue a vida, né? É por isso que é importante o autoconhecimento, e a gente está se conhecendo todos os dias, viu? É isso mesmo, a gente muda sempre, então a gente precisa de autoconhecimento contínuo. Vamos lá, 8h57, mais uma pergunta pra gente, produção, por favor. Quem é que tá conosco agora? Andréa Souza, do Nova Europa. Oi, Andréa, bom dia. Tenho dificuldade em aceitar quando alguém coloca limites comigo. Como respeitar o espaço do outro sem sentir que perdi espaço? Boa, Andréia. Vamos lá, Catarina. Vamos trabalhar a empatia, Andréia, e o respeito, né? Quando a gente pensa que foi o exemplo que nós demos aqui. O outro, até deixa eu ver a pergunta de novo, tenho dificuldade em aceitar quando alguém coloca limites comigo. Como respeitar o espaço sem sentir que eu perdi espaço. E aí? Continuando a fala do respeito e da empatia. Esse limite, tanto você quanto essa pessoa, vocês precisam analisar se ele está sendo saudável ou não. Se está restringindo também a sua, às vezes, liberdade perante a seu livre-arbítrio, os seus direitos, por exemplo, ou também se você também não está querendo exagerar demais e querer que as coisas sejam exatamente do seu modo, do seu jeito. Por isso que a gente sempre tem, a única coisa que nós temos controle é sobre nós, e nós sempre temos que também pensar no outro e colocar o outro diante dessa relação, para isso se tornar saudável para vocês. Então, se você está se sentindo podada de certa forma, o que isso, precisaríamos até de mais informação, né, Amarilis? Precisaríamos de entender melhor esse contexto para, está sendo saudável? Sim. Então, será que essa pessoa não está pensando no melhor para mim? Ou não, essa pessoa está me podando, me limitando a questões que antes eu tinha liberdade, permitir com que isso no início, às vezes, dessa relação, seja de trabalho ou seja amorosa, eu fosse me diminuindo para eu conseguir me encaixar nesse espaço, e isso agora você também não está conseguindo sair desse posicionamento desse local. Então isso tem que ser analisado desde lá de trás até esse momento presente para você conseguir saber e identificar melhor se você pode estar perdendo esse espaço, se isso já foi construído lá atrás, ou se essa pessoa está pensando em te ajudar também e você não está enxergando dessa forma. Nossa! Uau! Mais uma produção, vamos lá! Gente, olha, é impressionante vai abrindo os caminhos, vai abrindo a visão, vai abrindo a nossa forma de pensar. Vocês não têm noção do que vocês trazem pra gente, assim, eu acho que tem. Eu digo não tem porque, assim, vocês vivem isso, né, no dia a dia de vocês. E pra nós, a gente quando escolhe um tema, né, a gente vai buscar e tal, e a gente busca informação para poder repassar, e geralmente é o que acontece no dia a dia das pessoas. E aí uma palavrinha tão simples que a gente pensa que é simples, entre aspas, limite, gente, que maravilha, quanto conteúdo, que entrega riquíssima, viu? Muito obrigada, já vou agradecendo já, porque eu tô adorando isso aqui. Vai lá, coloca mais uma pra gente, produção, quero saber quem tá com a gente. O Leonardo Alves, da Vila Marieta. Penso sempre que, se eu disser não, vão achar que eu sou egoísta. Como trabalhar esse medo de julgamento social que me paralisa? Ô, Leonardo, vamos lá, Amarilis. Aqui a gente tem um ponto importante, até voltando para a questão da empatia, né? Hoje em dia a gente fala muito de empatia e muito pouco de autoempatia, né? Então a gente vai aprendendo também nessa construção social de que a gente tem que agradar, de que a gente tem que agradar o tempo todo, de que a gente tem que performar o tempo todo, que a gente está o tempo todo sendo medido pela nossa performance no mundo, que eu faço pelo outro, né? Então, aqui lendo a pergunta também de novo, né? Sim. Eu vou achar que sou egoísta. E muitas pessoas trazem isso no consultório. Ah, Marilis, mas se eu falar não, eu não tô sendo egoísta, eu não tô pensando só em mim, né? Porque isso acho que vai vindo dessa nossa construção, às vezes desde a infância, né? Não. Se você disser não, você não está sendo egoísta, né? Isso também é sobre amor próprio, também é sobre autoconhecimento, também é sobre ter essa inteligência emocional, essa habilidade de eu me escutar, eu entender. Então, não, se você está colocando o limite dentro de um contexto que você analisou, que é razoável, que o limite de fato cabe, né?
Não, você não está sendo egoísta. Eu vou te trazer um exemplo aqui de uma criança que acabou de ganhar um brinquedo e ela não quer emprestar o brinquedo porque ela acabou de ganhar. Ela não quer emprestar para o primo o brinquedo. Ela está sendo egoísta ao não querer emprestar? Não, é o brinquedo dela, é o momento dela curtir o brinquedo, né? E às vezes sem querer um adulto ali, porque ele não quer sentir o desconforto, ele fala, não filho, empresta um pouquinho o brinquedo pro primo, empresta um pouquinho. Então às vezes esses funcionamentos que às vezes a gente vivencia na criança, não, tudo bem emprestar, né, que a gente não tem o próprio acolhimento do adulto, faz com que quando a gente chega na vida adulta, a gente se depare com essa situação de achar que a gente está errado, né, por conta do que a gente escutou lá atrás. Mas não, se você analisou se aquele limite é necessário, não colocar o limite faz com que você se sinta mal, não é egoísmo, tá? Fique com seu coração tranquilo. Uau. Lembra lá do começo, né? Se eu disser não, eu vou desagradar alguém, não necessariamente é isso. A gente precisa desconstruir essa crença que foi construída ao longo de muitos anos. Uau! Ai, ai, o programa tá maravilhoso, mas a gente precisa encerrar. Nossa, gente, que delícia o programa de hoje, assim como todos, quanta entrega, que maravilhoso. Eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Amaryllis, gratidão pelo conhecimento, por compartilhar conhecimento com a gente, com os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Maravilhosa. Você, Catarine, que legal, muito pesado demais, assim, pesado que eu digo no sentido bom, sabe, que vai pesar na hora que a gente parar para pensar e fala assim, ela falou isso, tá, vamos colocar limite. Parabéns, obrigada pela sua participação. Muito obrigada Amaryllis também por compartilhar comigo, obrigada Rúbia pelo convite, pelo programa, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Gente, que coisa, viu, carrega isso aí. Vai para a vida. Impor limites é, antes de tudo, um gesto de respeito consigo mesmo. Quando a gente aprende a dizer sim para as nossas necessidades, o não para o outro se torna mais leve, né? Mais claro e mais saudável. Lembre-se, a vida trata a gente da mesma forma que a gente se trata. Então, aprenda a impor limites. Amanhã, Estúdio Câmara ao vivo, a partir das 8 da manhã, nós vamos falar sobre manias, pertencimento ou proteção. Você já parou para pensar por que algumas manias fazem parte da nossa identidade e até nos trazem conforto, enquanto outras podem virar uma espécie de escudo contra as nossas inseguranças? Amanhã a gente vai entender como esses comportamentos podem ser inofensivos, sinais de quem somos, ou indícios de dificuldades emocionais que precisam de atenção. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, esperamos por você ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, não perca. Lembrando que hoje tem reunião ordinária às 6 da tarde, temos também Câmara Notícia ao meio-dia, trazendo informações do Legislativo, temos a Ira, que traz informação para você também, a nossa inteligência artificial, e a programação da TV Câmara Campinas, que está sempre muito impecável, preparada com todo carinho de toda a nossa equipe do Grupo Mais para você, tá bom? Beijo grande, fique bem! E aprendem por limites. Até amanhã. Tchau, tchau.